Olha, as famílias brasileiras gastam em média 18 de cada R$100 da renda com algum serviço de dívida, ou seja, as parcelas de empréstimos e os juros. O valor é alto em comparação com o que é registrado nos Estados Unidos. Lá a população faz muito mais dívidas do que no Brasil, mas o prazo para pagar é mais longo e os juros também são bem mais baixos. Como o brasileiro pode lidar com os juros tão altos? Existe alguma maneira de renegociar o valor de uma dívida? É sobre isso que estamos falando no Com a Palavra de hoje. Você pode mandar uma dúvida ou até fazer um comentário aqui para nós pelo e-mail comapalavra@rtve.pr.gov.br ou pelo telefone 0800 643 7555. Lembrando que essa ligação é gratuita, você não paga nada, tá? Deixa eu perguntar, como é que iniciou esse projeto piloto aí do Tribunal de Justiça? Esse projeto ele já existe no Rio Grande do Sul, o mesmo modelo. Iniciou-se lá por iniciativa de duas juízas, Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncello. E lá já existe desde 2007. E conhecendo o projeto, nós propomos ao Tribunal de Justiça para implantá-lo aqui no Tribunal. A autorização aconteceu no final do ano passado, para ser implantado esse ano. O efetivo início do projeto também decorreu de uma parceria com a Escola da Magistratura do Paraná. Graças a essa parceria que o projeto está começando nesse momento, as audiências serão realizadas na Escola da Magistratura, os conciliadores cursistas da Escola da Magistratura, ou seja, todos os bacharéis em Direito, já se preparando para o concurso da magistratura. Isso também dá um bom perfil e uma excelente recomendação dos conciliadores. Então, o projeto surgiu até porque nós verificamos no nosso dia a dia, no fórum, as pessoas vinham muito o seguinte: eu quero renegociar. Na verdade, em muitas ações revisionais também nós juízes temos percebido que as pessoas, na verdade, não têm outra alternativa senão entrar com uma ação revisional para poder sentar à mesa com o seu credor, porque nós não temos outros instrumentos, né? O devedor procura seu advogado, a única ação que ele tem hoje, praticamente, é a ação revisional do contrato. E, muitas vezes, negociando, sentando à mesa apenas com um credor também não resolve. Se ele tem vários devedores, somente mediante um plano, né, de recuperação, um plano de pagamento com todos, é que possibilitaria ele, muitas vezes, o devedor, a realmente cumprir com essas obrigações. E esse projeto é muito importante que se diga, ele se baseia naquele consumidor, pessoa física de boa fé, né, que se vê impossibilitado de pagar o conjunto de suas dívidas, e que está, e por iniciativa dele, o procedimento, por si só, já é um indício de boa-fé. Ele está procurando, ele está vendo que o projeto é para renegociação. Tanto é que se nós não chegarmos na audiência numa renegociação, nós procuraremos orientá-lo, mas não haverá nenhuma decisão se os juros são abusivos ou se não são abusivos. Ele terá que eventualmente ingressar com ações pertinentes. Mas o objetivo do projeto também é a reeducação desse consumidor, né? E que, mesmo fazendo o acordo, que ele tenha efetivamente a consciência e que possa, de alguma forma, receber alguma orientação para não voltar a se ver na mesma situação. Porque o modelo desse projeto, ele se embasa no modelo francês de tratamento do superendividamento. Nós temos no mundo dois modelos básicos, que é o modelo americano, que é um modelo que se arrecada todos os bens do devedor, liquida-se os bens, paga-se as dívidas e perdoa o resto. Esse modelo no nosso país, a gente sabe que não daria certo, porque muitos dos nossos devedores sequer bens têm. Até porque o mercado não suportaria também. E o modelo europeu, principalmente o francês, que ele tem uma primeira fase justamente essa. Aquele devedor super endividado, ele vai até uma comissão, que um dos integrantes dessa comissão é um juiz, um representante do Banco da França, um representante da Associação dos Consumidores, e ele pode ser admitido como um superendividado para uma audiência de renegociação com todos os credores. Até essa fase, nós podemos fazer por meio de um projeto sem uma lei, mas a segunda fase do modelo francês é que nós não podemos, que quando não acontece o acordo, a renegociação amigável, na França, o juiz pode impor um plano de recuperação de pagamento. O juiz estabelece um plano de recuperação com os credores, uma forma de pagamento com os credores. Então, esse modelo, essa primeira fase do modelo francês é que esperou tanto o projeto que iniciou-se no Rio Grande do Sul, quanto o nosso projeto aqui no Paraná. Existe algum estudo do perfil do brasileiro de ser assim, de gastar mais do que ganha? Existe isso?
Na realidade, tem um livro chamado A Cabeça do Brasileiro que manifesta um pouquinho esse ensejo de consumo. Ele é interessante, né? Se vocês acompanham os comerciais de TV, né? Por exemplo, o sonho de consumo da maioria dos brasileiros é ter um carro, né? E essa manifestação se vê plasmada, por exemplo, nesses últimos anos, né, com a oferta contundente das montadoras, por exemplo, de automóveis que são bens duráveis, são muito caros, né, em 80 vezes sem juros, oferecendo para uma pessoa que não tem a capacidade ou não terá a capacidade de arcar, porque não é só automóvel, tem gasolina, tem IPVA, impostos, enfim. Então, aparentemente, passa a impressão de que as empresas querem vender, só isso. Tá? Quanto mais vendas, melhor. Isso é importante para a economia. Porém, pouco está se pensando com relação a o que vai sustentar essa venda inicial. Na realidade, não é só um processo de vender e alocar recursos, né? Você tem que dar sustentabilidade a esse processo, né? E a gente conhece bem como acaba esse tipo de processo mal sucedido. Né? A prenda do bem, né? Os automóveis principalmente, né? Quando o indivíduo não consegue pagar a 14ª parcela, ele é tomado, e aí, se a gente colocar no papel, a gente vê que ele tem um prejuízo, né, inestimável. Então, não esquecer também que os juros, né, que agora, nessa última reunião do Copom, Conselho Monetário de Política do Governo, né, já está sinalizando um aumento da taxa de juros, quer dizer, estamos entrando num processo que vai ficar mais difícil ainda se endividar, porque os juros estão sendo escorchantes para controlar a inflação. Então, nós estamos entrando numa maré, digamos assim, que tende a piorar, mostra, então, né, que vai ser difícil assumir empréstimos. A gente pega a taxa básica da economia de 9,5% ao ano. Hoje, os números do mês de abril, o limite do cheque especial está em 7,40% ao mês. Aumentou de 7,33% para 7,40% ao mês agora no mês de abril. Os cartões de crédito estão em torno de 10%, as financeiras 9%, 10% ao mês. Isso com mais juro capitalizado, o cartão de crédito está na faixa de 220%, 230% ao ano. Então, as pessoas não percebem esse impacto que vai ter sobre o orçamento delas. E tem uma grande parte do salário da renda delas que está sendo transferida para o sistema financeiro em forma de juros e em forma dos encargos que existem sobre essas dívidas. Eu vou fazer a pergunta aqui da Jéssica, aqui de Curitiba. Ela diz assim, tirei um carro há 3 anos para uma outra pessoa. A pessoa atrasou algumas parcelas, ela fez um refinanciamento e está uma bola de neve. O que eu devo fazer? É melhor entregar esse carro para o banco? Qual que é a alternativa? Bom, posso dar um ponto de vista econômico. Na realidade, é uma transferência de ônus, né? E, obviamente, que é difícil você aceitar que esse ônus seja para a sua pessoa. Acho que, do ponto de vista jurídico, a doutora pode explicar bem melhor, mas eu acho que ela tem que devolver esse bem, que não lhe pertence, não é para ela e, de alguma forma, o endividamento gerado já criará mais problemas na vida dessa pessoa. Diga, Cláudia. Tem que ser visto como é que será essa devolução, né? Porque, normalmente, a devolução funciona da seguinte forma. Devolve-se o bem para a instituição, para o agente financeiro, o bem vai a leilão, nem leilão, quer dizer, vende-se aquele bem, nem sempre pelo valor de mercado do bem sobra uma dívida para o consumidor. Então, esse é um problema, quer dizer, o consumidor, assim, no afã de querer se livrar daquele problema, acaba aceitando essa condição, que nem sempre é uma condição benéfica. Porque nem sempre quita a dívida? Não. Quase, na maioria das vezes, dos casos que procuram o PROCON e procuram também o Poder Judiciário,